Saneamento, a gente sabe, é um serviço essencial, um direito básico. E olha, recentemente uma onda de privatizações aqui no Brasil veio com uma promessa enorme: universalizar esse direito com investimentos bilionários. Mas a pergunta que fica é: será que essa promessa está sendo cumprida mesmo? Pois é, essa é a grande questão que essas novas políticas de saneamento dizem que vão resolver. Mas a solução que está na mesa, será que ela está levando a gente para o caminho certo? Bom, vamos mergulhar fundo nisso agora. 90 bilhões de reais é um número que impressiona, né? Esse é o valor que um novo modelo de concessões já conseguiu mobilizar. É o tipo de cifra que enche os olhos e, claro, as manchetes dos jornais. Ok, é muito dinheiro na mesa, mas a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 90 bilhões de reais é: para onde essa grana toda está indo? De verdade. Esses bilhões estão virando cano, estação de tratamento, água na torneira de quem mais precisa? Vamos seguir o rastro desse dinheiro juntos. Para a gente entender essa história, a gente vai seguir um caminho. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa promessa bilionária. Depois, a gente questiona esse modelo que parece não ter alternativas e vê como a conta simplesmente não fecha. Daí, vamos seguir o rastro do dinheiro, descobrir quem está sendo excluído nesse processo e, por fim, responder a pergunta central: saneamento é um negócio ou um direito? Tudo bem, vamos começar pelo começo. Tudo isso ganha força lá em 2020, com a mudança na lei do saneamento. Aí entra em cena o BNDES, o nosso Banco de Desenvolvimento, que vira uma verdadeira fábrica de projetos, sabe? Ele passa a estruturar essas concessões gigantescas por todo o país com aquela promessa de modernização e eficiência. Agora aqui começa um ponto que é, no mínimo, preocupante. Esses contratos enormes, que vão durar 35 anos, foram decididos sem um passo que é fundamental em qualquer boa gestão: a comparação. Ninguém parou para analisar se fortalecer a empresa pública ou adotar outro modelo seria melhor ou talvez mais barato. Simplesmente não se fez essa conta. E essa citação aqui resume tudo. Pensa assim: é como se você entregasse as chaves da sua casa e o seu talão de cheques para um administrador sem nem checar se você mesmo ou outra pessoa poderia fazer um trabalho melhor e mais barato. A decisão de privatizar já estava tomada. A justificativa técnica veio depois, só para encaixar na escolha. E o problema é que a base dessa promessa toda já nasce, digamos, um pouco torta. Os estudos que definem o valor dos contratos, os investimentos necessários, eles estão cheios de erros. E não são errinhos, não. São erros com consequências bilionárias. Olha só que coisa. Dá uma olhada nesses exemplos. Em Sergipe, o modelo simplesmente inflou a população em 15%. Ou seja, criaram uma população fantasma, que obviamente nunca vai pagar a conta de água e não vai gerar a receita esperada. Já em Pernambuco, a cidade de Serra Talhada aparecia no papel com 86% de esgoto tratado. A realidade? A cobertura era quase zero. É uma diferença brutal. E o resultado desses erros? Só em Pernambuco, a soma dos investimentos que foram, vamos dizer, esquecidos ou simplesmente ignorados no modelo chega a mais de 5 bilhões de reais. É um valor que, por si só, já deveria ter colocado um freio em todo o processo. Ok, então, se os investimentos estão subestimados, para onde foi parar aquele dinheirão todo que a gente viu lá no começo? Bom, uma parte gigantesca vai para o pagamento das chamadas outorgas. É um valor que a empresa que vence o leilão paga ao Estado. E este gráfico aqui mostra o tamanho do problema de forma muito clara. De 30 bilhões de reais pagos nessas outorgas, uns 80%, ou seja, 24 bilhões, não voltam para o saneamento. Essa grana vai para o Caixa Geral dos Estados, para tapar outros buracos no orçamento. O dinheiro sai do saneamento para não voltar mais. Aí fica a pergunta, né? A grande justificativa para privatizar era sempre a mesma: o Estado não tem dinheiro para investir. Tá, mas se é assim, de onde que as empresas privadas estão tirando os bilhões para pagar essas outorgas e ainda fazer as obras? E aqui está talvez a maior contradição dessa história toda. O Estado, que se diz quebrado, sem dinheiro, usa o seu próprio banco público, o BNDES, para financiar as empresas privadas que estão comprando os seus serviços. É um paradoxo. Essa frase aqui é perfeita. Ela resume a ópera. O vendedor da casa está financiando o comprador da casa. Quer dizer, o dinheiro público, que supostamente não existia para investimento direto, de repente aparece para financiar a privatização.
Isso meio que desmonta o principal argumento que usaram para defender todo esse modelo. Bom, vamos falar agora das consequências disso tudo para as pessoas. A grande promessa é a tal da universalização, saneamento para todo mundo. Só que o jeito que esses contratos foram desenhados, com foco total no lucro, acaba deixando muita, mas muita gente para trás. Quem são essas pessoas? São as áreas rurais mais afastadas, as periferias das cidades, os assentamentos mais pobres. Todos eles são ou excluídos de cara ou jogados para o fim da fila. Em Sergipe, por exemplo, povoados inteiros foram simplesmente cortados do mapa do contrato. No Piauí, quase um quarto da população dos municípios que entraram na concessão ficou de fora desde o início. São 565 mil pessoas. Pensa no seguinte, um serviço essencial não pode ser parcial. É como o sistema circulatório do nosso corpo. O sangue precisa chegar em todas as partes para que o corpo funcione. Deixar comunidades inteiras de fora não é só uma falha de planejamento. É, na prática, negar um direito humano básico. Chegamos então ao momento de avaliar os resultados. Passados alguns anos de operação, será que o ritmo das obras está acompanhando aquelas promessas gigantescas que foram feitas nos leilões? Os dados não mentem. As obras estão, na média, 50% atrasadas em relação ao que deveriam estar para cumprir as metas. Ou seja, o sucesso financeiro dos leilões não está se convertendo, na mesma velocidade, em obras de verdade no mundo real. E aí a gente chega no ponto central. Se o modelo drena recursos do setor e entrega só metade do que foi prometido, a pergunta que não quer calar é: a quem ele realmente serve? A conclusão da análise é dura, mas é clara. O saneamento no Brasil está sendo transformado numa plataforma de extração financeira e não num serviço para todos. E o que quer dizer extração financeira na prática? Significa o seguinte: para cada R$1 que deveria virar um cano, uma estação de tratamento, outro R$1 está saindo do sistema, seja como lucro para os acionistas, seja como pagamento de outorga para o governo. É um dreno de recursos que compromete o futuro do setor. E isso tudo nos traz de volta à questão fundamental. Saneamento não é uma mercadoria como outra qualquer. É a base da saúde, da dignidade, da vida. E tratar isso como um mero negócio e não como um direito humano universal talvez seja a falha central de todo esse modelo.